Você está ouvindo Vozes da Diáspora, um podcast que une africanidades, luta e memória. Este é um projeto do Museu Afro Virtual do Rio. Acesse nosso site museuafro.rio.br. Olá a todas, todos e todes. Eu sou Eliane Almeida e nós estamos no nosso podcast Vozes da Diáspora. Hoje a gente vai conversar com o Firmino, que é um colaborador importantíssimo dos nossos projetos dentro do Museu Afro Virtual do Rio. Aliás, essencial. Já disse para ele que eu vou perturbar ele, porque ele também articula lá na Rocinha, trabalha com o Museu da Rocinha e tem um tour maravilhoso pela Rocinha, um tour histórico, que eu acho que todo mundo deve fazer, porque muito me incomodam certos olhares das pessoas quando falam sobre fazer tour nas favelas do Rio, e esse me parece um projeto bastante sério, que leva em consideração a história local, que tem um compromisso com a vida da comunidade, e é sobre isso, né, o Museu Afro Virtual do Rio. A gente começa pelo Rio, mas a gente vai se espraiar com certeza por outros lugares no Brasil. E aí, como eu disse, o Firmino já está com a gente há bastante tempo, e essa coisa do museu não começou agora, minha gente brasileira. Isso já está no projeto faz bastante tempo. E quem iniciou essa caminhada, entrevistando pessoas ainda no tempo da pandemia, que deixou a gente bagunçado, foi Firmino. Firmino fez uma série de entrevistas, que essas entrevistas estariam dentro da estrutura do museu, que naquele momento ficou impossibilitada de acontecer, mas que agora estamos nós aqui. Então, Firmino, boa noite. É boa noite porque a gente está gravando à noite, tá, minha gente? Vocês vão ver a hora que vocês quiserem. Mas obrigada por estar aqui com a gente. E o que a gente quer saber, na verdade, é como foi a produção dessas entrevistas, qual era o objetivo, a princípio, dentro dessa estrutura que se iniciou lá em 2020 ainda. Obrigada. Bom, boa noite, né? Fazer uma rápida apresentação, uma descrição. Sou um homem negro, usando óculos, cabelo baixinho, meio grisalho, meio cafanhaque também, vestindo uma camisa branca da Casa da Cultura, né? Que é do projeto do GPUP. Tenho 58, faço 59 anos agora, recentemente, morador da favela da Rocinha. Meu nome é Antônio Carlos Firmino, mas todos me chamam pelo meu sobrenome Firmino. Se me chamarem de Antônio Carlos, eu vou procurar ficar olhando para saber quem é também. Mas vamos lá. Então, a ideia da questão do museu foi numa conversa com o Reinaldo Santana, que é o cofundador do GPUP, dessa instituição fantástica que já tem seus 30 e poucos anos de existência, e numa conversa veio a ideia de pensarmos no Museu Afro Virtual do Rio de Janeiro, porque na verdade, pegando a história dos museus, aí, só rapidamente, pegando as histórias os museus eles são coloniais, os museus tradicionais são coloniais. Eles sempre retrataram e retratam, a elite de quem, lamentavelmente, fez e faz o uso do país a partir da incursão, a partir do extermínio, a partir de todo o processo que eles criaram nesse país. Eu sempre falo que o Brasil ele não foi construído, não foi pensado para as diferenças. Ele não foi. Então, toda a sua estrutura, podemos dizer que o racismo estrutural é pensado para a política da branquitude, se permanecerem, prevalecerem no poder sempre. Isso tem a ver com as memórias e histórias do nosso povo. Então, os museus fazem parte desse processo, sempre fizeram parte desse processo. A gente tem que entender o quanto que esse processo tem a ver com toda a realidade que o Brasil vive,
Então, se nós formos fazer recentemente uma pesquisa de quantos museus afros nós temos, não é, no Brasil, não serão muitos, serão alguns. Não é? E aí, usando a tecnologia, não é, que eu acho que a gente também tem que ter essa percepção do quanto que a tecnologia ela pode colaborar bastante com um conjunto de questões que a gente já vem de uma demanda de discussões e debate em diversos fóruns, conferências, do movimento negro, né, pelo direito às nossas memórias e histórias. Né? E as nossas memórias e histórias, elas, lamentavelmente, elas não estão, né, no cerne do nosso povo preto, né, da nossa diáspora, não estão. Né? Já visto que nós temos que ter uma lei, a 10.639, que é da obrigatoriedade da cultura afro-brasileira nos ensinos. Então, assim, e é recente, né? É uma lei recente de um país que tem aí seus mais de 500 anos de existência, como o Brasil, antes era Pindorama, né? Que isso também é interessante, não podemos deixar de falar dos povos originários, mas no momento aqui, não é, a gente está falando do povo afro-brasileiro, mas que tem uma relação, tem uma simbiose, está intrigado aí, não é, com nossos, não é, povos originários. Mas quando nós pensamos lá atrás, nós pensamos, em primeiro momento, era pandemia, não dava para sairmos nas ruas, não é, porque não conhecíamos, não sabíamos que raio de doença era essa, que enfermidade era essa. Era uma coisa pandêmica, não é endêmica, era pandêmica. E já, né, matando um grande número de pessoas, deixando sequelas. E a gente, morador de favela, para uma realidade daquela, né, que você tinha que higienizar as mãos, sempre, toda a casa. Né? Se tem pessoa enferma em casa, se você vai para a rua, você volta, você tinha que tomar banho, botar a roupa num canto, já botar para lavar. E é numa realidade de favela que você não tem água regularmente. Para quem estava desempregado, não conseguia ter o material de higiene, então já trazia um grande problema, né, para essa realidade. E aí pensamos, né, vamos usar, né, o que nós temos nas mãos, que é o canal de GEPUP, a qual nós fizemos várias entrevistas, e eu fiz um levantamento de algumas pessoas que eu tinha contato, que eu fui conseguindo contato a partir, né, dos pontos de cultura, porque como sendo também ponto de cultura, assim como o GEPUP, eu fiz parte do ponto de cultura, primeiro edital de 2004, lá com o Gil ainda ministro, que era o Centro de Cultura e Educação Lúdica, então isso permitiu também ampliar o conhecimento dos meus irmãos, que também já trabalhavam numa perspectiva de manter as suas memórias preservadas e salvaguardadas, e como uma forma de fruição, num processo de desmistificar que a cultura afro-brasileira ela sempre foi mal vista, assim como a capoeira, assim como o samba, não é? E outras mais que ainda estamos vivendo ainda, não é? Está aceito na sociedade, mas acaba que não somos nós, os pretos e as pretas, que detêm esse processo econômico, né, dessas manifestações, não é? Estão na mão, né, da branquitude. Por isso que eu gosto sempre de trazer, né? A gente cria, a gente recria, a gente refaz, e aí quando chega no momento do processo econômico, a gente continua só no processo dos, né, chamado para abrilhantar, mas abrilhantar no sentido, né, de não nos dar esse direito de nos abrilhantarmos como nós deveríamos economicamente e politicamente. Não é? Então, eu sempre gosto de fazer essas provocações, trazer para uma reflexão que é importante, e isso está numa memória e história. E quanto dos nossos, né, que desse período de 2020, né, ou melhor, anterior a 2020, como ponto de cultura, que nós fomos entrevistando, fazendo levantamento, como o seu Toninho Canecão, não é, que ainda estava entre nós, não é, do Quilombo, né, lá de Valença, São José, não é, seu Toninho Canecão, o Luiz do Quilombo do Sacopã, não é, outro Luiz do Quilombo, não é, lá de Engenho Pequeno, em Niterói, não é, outros irmãos nossos, não é, de vários outros quilombos, de outras localidades, não é,
e foi fazendo com que a gente pensasse, opa, nós temos um material que não é, acho que quase ninguém tem. Né? Claro que mais triste, que nesse período da pandemia perdemos muito dos nossos, né, com história fantástica, com uma trajetória de vida, de militância, de resistência, também por essa luta por esse direito às memórias históricas. Não digo nem numa concepção de museu, mas que essas memórias históricas elas estivessem sendo propagadas, né, junto ao nosso povo. Mas, infelizmente, nós perdemos muito, não é? Perdemos muito desses, mas a memória acaba ficando como aqueles, né? E aí, como a gente vai estudando, né, eu estou estudando memória social, né, no meu mestrado, e tem até a memória por tabela. Então, aqueles que vivenciaram com esses mestres, essas mestras que partiram, acaba contribuindo com a gente de alguma forma também, né, com essas manifestações, com toda uma riqueza que eles trouxeram. Né? Então, nesse período, nós fizemos essa entrevista, né, e foi interessante, né, que muitos se emocionavam, né? Se emocionavam porque, nossa, é a primeira vez que alguém está fazendo nesse formato, né? É a primeira vez que alguém está trazendo essa preocupação. Né? E aí, por que eu trago? Porque quando a gente pensa em museu, né, a primeira coisa que vem, aonde é o espaço físico desse museu? E aí eu trago, no caso do Parrocinha, hoje mesmo estava conversando com uma instituição que está buscando parceria com a gente. Eu falei, olha, o museu é a favela como um todo. São os moradores que têm as memórias e histórias da favela da Rocinha. Nós simplesmente estamos num processo de organizar dentro de um formato que a gente acha que seja acessível cada vez mais para o conjunto de pessoas. E aí somos um museu de percurso. Nós fazemos um percurso. Né? Então, é interessante as diversas nomenclaturas que nós temos de museus. Aí nós temos ecomuseu, museu de percurso, museu de base comunitária. Hoje não, nós somos museu mesmo, querendo ser um museu tradicional, com toda a parafernália, bonitinho, organizado, porém com uma temática diferenciada. E aí eu acho que, assertivamente, né, quando nós pensamos lá no Museu Afrovirtual, né, do Rio de Janeiro, assertiva porque .com Rio de Janeiro, se não estou enganado. Então, traz aí uma diferença. Não é? Que a gente está falando do Rio de Janeiro, a gente está falando só da cidade, está falando do estado do Rio de Janeiro. Nós estamos falando da Bahia, das Guanabaras, nós estamos falando do Fluminense, que tem a ver com o Rio de Janeiro. Não é? E isso, para a gente, é riquíssimo desse ponto de vista, porque é uma diversidade. E é uma diversidade que perpassa. Não é? E aí vamos rapidamente. A cidade do Rio de Janeiro tem 2 milhões de moradores em favela. 2 milhões de moradores em favelas. Né? É muita gente, é muita gente. Podemos dizer que 70% são pessoas pretas, negras, que vêm de diversas situações de memória, de história de luta, de resistência por direito, e são pessoas anônimas que constroem essa cidade. Constrói essa cidade, constrói as relações, e aí entra o que? Constrói várias manifestações culturais diversas que a gente não tem noção, não é? E a qual o museu também se propõe, não só com, né, a nossa população preta, mas os pardos, as pessoas que fazem parte da diáspora, não é, podemos dizer assim, colabora com o que nós estamos nos propondo a fazer, que é justamente manter uma memória história, né, ela salvaguardada, e a gente fazer isso através de uma fruição, e aí não é só uma memória pela uma memória. É claro que aí nós estamos falando de seres humanos capazes, criativos, que têm a sua expertise, os seus saberes e fazeres. No entanto, que mais para frente teremos exposições dos diversas, né, intergeracionais, que você tem desde jovens ao que tem 70, 80, 90 ou 100 anos, né, que tem sua expertise, que de alguma forma, ou ele sabe cozinhar, ou ele sabe fazer pandeiro, ele sabe costurar, ele tem um saber, né, que são os griots. Né? Esses griots a gente tem que cada vez mais valorizar,
né, e fazer com que seja reconhecido, né, por nós mesmos, porque nós temos uma dificuldade de reconhecer, né, esses, né, porque a gente parece que só reconhece quando aparece na televisão ou quando aparece no TikTok, né, ou quando vira um meme. Né? Então, vamos fazer de forma diferente, mais respeitosa, mais criativa, dando essa visibilidade. E outro detalhe, como é que a gente também constrói isso para que seja, não essas falas elas sejam monetizadas, mas esses produtos que eles produzem, que seja monetizado, que possa gerar, de alguma forma, recurso para eles. Então, acho que isso, o museu tem também essa responsabilidade, e aí eu acho que, até nesse sentido, de ampliar a mesma discussão junto, ao sistema educacional da cidade do Rio de Janeiro. Claro que depois que entrou nas plataformas, aí vai para o mundo todo. Então, a gente tem uma responsabilidade nesse sentido de produzir ótimos conteúdos da realidade do nosso povo, do mais simples, do mais humilde, né, nas nossas responsabilidades. Era justamente o que eu ia perguntar. Eu tenho sempre uma angústia quando eu vou falar com professores da rede pública, que eles dizem que não dá para implantar a Lei 10.639 porque não tem material, não tem formação. Aí eu falo, gente, não é possível, que país é esse que essas pessoas estão? Porque, na verdade, é uma vontade. É mais do que não querer fazer. É má vontade mesmo. É desrespeito à lei que existe. É uma lei, se a gente precisa obedecer às leis, e a lei está dizendo que você precisa colocar a história afro-brasileira e africana em todos os níveis, do mais baixinho até as graduações, isso tem que ser respeitado, e a gente continua brigando. E um dos grandes objetivos do Museu Afrovirtual é esse, né? De se transformar num espaço de busca, né? Que quando os professores de todas as redes, e aí sim, quando a gente pensa de que está na internet, está para o mundo, é nesse sentido, de poder estar fácil acesso para que parem de dizer que não há material. Então, estamos aqui prontos para isso. Não, mas eu vejo, né, eu já ouvi de alguns professores nesse sentido. Olha que coisa interessante. Eu não estou me lembrando se foi 2012, 2013, 2014, por aí. Temos aqui na Rocinha o CIEP Ayrton Senna, ensino médio, e a professora Viviane, eu lembro muito bem, eu sempre, né, a partir das atividades que eu desenvolvo, sempre procurei estabelecer parceria com as escolas públicas. Fazer exposição, debate, roda de conversa, ir lá para tomar um café com a direção, saber como é que está, o que dá para construir junto a algumas ações. E a professora Viviane, né, lamentavelmente ela está afastada, né, por questão de saúde já há bastante tempo, ela, em parceria com o UFRJ, não sei se ela estava fazendo uma pós-graduação ou mestrado, não me lembro, ela resolveu implementar uma proposta, né, que foi uma discussão muito rica, riquíssima, sobre a Lei 10.639. Tá? Uma professora branca, porém racializada, consciente, crítica, não é? E, nossa, foram várias discussões. E o mais interessante, muitos professores não participaram. Por quê? E aí vamos entender também que o processo de formação dos nossos professores não bate, né, com essa realidade. Então, o que você estudou para se formar como professor de história, de geografia, se você perguntar muitos desses no período acadêmico, quantos professores negros racializados você leu? Então, já começa por aí. Não é? Então, assim, aí você tem, aí como é que você vai descendo mais ainda, não é? Vai chegando no ensino médio, aí aquela forma, né, de falar que Brasil era esse. Então, você vai tendo isso. Então, isso também colaborou para que essa realidade tenhamos esses profissionais que, para ele, vai ser difícil. E aí vai ser difícil ele se desprender, ele se decolonizar. Como é que ele se decoloniza desse processo?
que a vida dele toda foi achando que preto é vagabundo, que a história oficial é essa, que não dá para ser mudada, entendeu? Isso é um grande desafio. Agora, aqueles professores que passaram a ter uma consciência crítica, racializada, sobre, né, que a história que foi contada, ela foi contada por um único lado, que tem a ver com a política da branquitude, o racismo estrutural, ele consegue fazer essa leitura crítica, com certeza ele vai conseguir abordar algumas questões. Isso já é um avanço, mas só isso não basta. Eu falo aqui mesmo, não assim, com uma galera, pessoal, se a gente quer fazer uma diferença e ficar culpando o professor porque ele não dá, porque ele não implementa a lei, não adianta ter lei se a gente não sabe fazer o uso da lei. Não adianta ter lei. Tá, né? Nós temos no país uma quantidade de leis maravilhosas. Eu te pergunto, a população conhece as leis? Sabe como é que funciona? Sabe fazer o uso dessas leis? Não sabe. A única lei que a gente, para mim, pegou no Brasil é do direito do consumidor. Porque aí você pagou, ou não veio o que você queria, que quebrou, deu algum problema, aí você usa a lei a seu favor. Caso contrário, não é muito raro. Então, é uma coisa que deu prejuízo. Mas, falar da memória e história, está dando milhões de prejuízos. Milhões de prejuízos. Não é? Mas ele não consegue perceber, porque ele já nasceu entendendo que a realidade de pobre, preto é essa, e que não tem a ascensão social, porque eu sou pobre, eu sou favelado, é isso mesmo. Então, é um desafio nosso também, né? E uma coisa que é interessante, a memória e a história do nosso povo não está na cesta básica do trabalhador e da trabalhadora. A gente não consome isso. Ou a gente consome de uma outra forma que a gente não percebe. Né? E aí a gente não consegue fazer a virada de chave desse processo. Né? Eu gosto de fazer essas provocações, não porque, um exemplo, né? As pessoas passam em frente aqui no Rio de Janeiro de várias vezes, nos centros culturais, dos museus, mas você vai entrar no museu, está vazio. As moscas. Quando você entra no museu, você vai ver quem é que está trabalhando no museu, não na direção, não é nos cargos. Aí você vai ver a nossa população que está naquele espaço. Como segurança, como recepcionista, às vezes, serviços auxiliares. Então, olha que coisa interessante. Para isso a nossa população serve. Não, porque tem baixa escolaridade. Não, a questão não está na baixa escolaridade. Está dentro de um contexto de como aquela estrutura ela foi pensada para quem está no nível de poder e decisões, e os outros demais, né, serem aqueles serviçais, né, nessas condições. E aí eu gosto de fazer essa provocação, né, que ele está dentro desse espaço de memória, de história, seja ela qual for, mas que a história dele não é levada em consideração. E tem uma coisa bem legal, né, Firmo, até falando sobre isso, porque isso aponta para um sistema, que o sistema é racista, né, é o que a gente chama de racismo estrutural. E aí vou fazer um link com o que você acabou de falar sobre a implementação da lei, porque a implementação da lei, ela não passa também só pela vontade do professor. O professor, óbvio, tem que querer, mas tem uma coisa que é a LDB, que é a Lei de Diretriz Básica da Educação, e aí a gente fala da participação da população no Conselho Nacional de Educação, mas também tem os conselhos da escola, que é o conselho escolar, onde todo pai, todo vizinho, todo comerciante do entorno da escola tem direito a fazer parte, e parte também de fazer parte do conselho estadual, né, porque o Estado, a gente delega muito essas funções ao governo federal, mas esquece que as escolas, elas são, em certo nível do município, obrigação do município, outro certo nível, obrigação do governo do estado, né, e aí o governo do estado é que não faz a implementação da lei,
ou então o governo do município, porque dentro das universidades, tudo bem que as universidades ainda estão muito atrasadas nesse sentido, elas precisam avançar mais, né? Algumas universidades agora estão implementando a lei de cotas para professores e querem chegar em 2035 com 30% do seu quadro de professores pessoas negras. Foi a última conversa que eu vi no final do ano passado, que ainda é muito pouco, né? Pelo que poderia ser. Eles só falam, eu sou obrigada a entrar no conversa agora. Porque, na verdade, eles falam, só que na hora que você abre um concurso para docente, que você vai lá e vê qual é a cota, você tem que ter 3 vagas para a mesma disciplina dentro de um edital, para que você consiga pleitear a cota. E o que as universidades públicas estão fazendo é abrindo um concurso para cada vaga, ou seja, existe a política, mas tem um jeitinho da universidade de fazer o concurso e de não usar a lei. Então, a lei existe, eles se compram, não, vamos fazer. Aí eles mudam a regra com o jogo acontecendo. Sim, sim. E lembrando também que, pelo menos aqui no estado de São Paulo, não sei como é no Rio e em outros estados, tem a gestão do estado, do município e tem a escolar. Se o gestor da escola não quiser implantar, ele tem a liberdade de não implantar. Então, eu ia finalizar com esse comentário, porque ele, além de não poder implantar, ele não tem dificuldade nenhuma de quando ele quer implementar, por exemplo, o ensino moral e cívico, que alguns diretores querem trazer de volta, o ensino militar, religioso, e a gente está no país laico e tem ensino religioso. E esses voltaram rapidinho. Mas não tem música, teatro dentro mas escola, então, é por isso que eu volto a trazer o quanto que o Brasil, na sua estrutura, né, como nação, ele não foi pensado para o processo de inclusão dos povos originários. A gente está falando do povo preto. E os povos originários, e os nossos irmãos indígenas, que sequer conseguem aproximar dessa discussão com a gente para caminhar junto. Não que somos incapazes, é que a estrutura, né, montada é justamente para nos distanciarmos de uma luta desse direito, e muito menos ainda que quem é professor, né, estude, né, e tenha a sua formação. Então, assim, nós estamos sempre num processo, né, de sempre começar. Isso que eu falo, não adianta termos leis. Né, não adianta. Ela é importante, ela regula, ela baliza ali, mas a população conhece. Não é? Eu faço muita crítica aqui, não é? É interessante. Professores entram em greve. O professor entrou em greve. O que acontece? Aqui. Aí vão para. Né? Aí os pais vão para a televisão, né? Para a rede de televisão, reclamar que não está em greve. E que não tem onde o filho ir para a escola. Que não vai estar perdendo um ano. Mas será que esses pais participam do conselho escolar? Esses pais vão junto entrar numa greve para melhorar as condições de educação? Não vão. Então, sobrecarrega o professor, não é, que está numa luta de resistência para uma realidade que a gente está vivendo aqui, não é? No Rio, não sei, aí no estado que vocês estão, não tem concurso público, e sim contratação. Contrata por um ano, depois renova mais 2 anos, então você acaba com o funcionalismo. Essa é uma prática nacional, na verdade, e que eu concordo tanto com o que você está dizendo, porque se os pais percebessem a importância de apoiar as greves, sejam elas qual forem, porque quando o motorista de ônibus para, a gente vai ter que ficar bravo porque o motorista parou. Ele trabalha 12, 14, 16 horas por dia, tendo que ser motorista, e pelo menos aqui em Santos e em alguns lugares tem que ser cobrador também. Então, engraçado que a gente começou falando de museu, e olha onde a gente está
Sim, mas nós estamos falando de memória e história. Se a gente Está parar tudo conectado. está conectado. Nós estamos falando do direito a uma educação de qualidade. Sim. O quanto que os sindicatos eles não conseguem acompanhar e sensibilizar esses pais para estarem numa luta junta. Tem uma dificuldade, né? Tem uma dificuldade de mobilizar os professores. E muito menos os pais. Não, e ainda Então, tem toda a estrutura governamental isso. que desumaniza os movimentos sindicais e os movimentos sociais, né? Então, E assim, aí desarticula nós a estamos sociedade. falando de memória, história de um museu afro. Se você pegar no Rio de Janeiro, no Brasil, se metade da população é preta e parda, nós estamos falando de uma memória história daqueles que são os mais vulneráveis dentro dessa estrutura. Não tem como a gente não falarmos disso e trazer aquela senhorazinha que é a cozinheira, e a grande maioria, não é? São pessoas pretas, pardas lá, ela tem um saber notório dela. E não é levado em consideração. E aí, até nisso, não é? Como é que você chama, né, um grupo de senhoras para falar da sua experiência, de saber como é que aprendeu a cozinhar, como é que é isso, e trazer para uma realidade que é assim, e aí? E a luta das cozinheiras? Das creches, das escolas públicas, dos ensino médio. É sempre um desafio. E aí isso bate aonde? Na Casa Grande, Senzala. Casa Grande, Senzala. E é uma coisa, né? Porque uma coisa que pouca gente sabe, né? É engraçado que é um senso comum, mas pouca gente tem ciência de fato disso, de que a memória do povo negro, e aí tornou-se também a memória do povo brasileiro por conta da sua ancestralidade, vem principalmente da oralidade, não está nos livros. Primeiro porque o sistema não deixou estar, e segundo porque esse povo ele foi passando as histórias de uma para outra, né? A minha consciência de ser humano, de pessoa, vem muito mais da minha avó, que apesar de nascer livre, nasceu numa senzala, do que eu aprendi em escola, eu aprendi com a vida, né? E aí eu acho que essa é a importância também do trabalho que se faz aqui no museu, porque eu estava como técnico também nas gravações, das gravações que a gente fez em 2020, né? E eu lembro de muitas histórias, as pessoas vinham conversando, a gente conversava sobre a lei, conversava sobre o trabalho delas, mas elas vinham com uma carga de história, uma carga de oralidade, uma carga de ancestralidade, trazendo em si, assim, que eu olho hoje em dia, as pessoas não têm, os jovens não têm mais a noção do que são as suas histórias, da onde vêm as suas raízes. Então, isso é ótimo que você está trazendo, Thais. Eu sempre procuro, não é? E aí eu acho que o museu ele pode dar essa guinada dessa intergeração. Não é? Se antes já se tinha um problema de ouvir os mais velhos, agora, então, com o advento, né, da internet, que a galera, né, tem uma dificuldade, né, é como que a gente redescobre essa possibilidade de diálogo. É um grande desafio que nós temos nas mãos, não é? Porque se a juventude que hoje, não é, tem, e aí também tem isso, né? Muitos dos nossos, para facilitar, lá atrás, quando criança, né, deixava o videogame na mão da criança e hoje é o celular. Tá fazendo pirraça, dá o celular na mão. Né? E aí, como que dentro do próprio museu, essa discussão ela tem que estar cada vez mais aflorada, e não só com especialistas, mas com as pessoas mais simples. Né? A pessoa mais simples, o meu vizinho, a minha vizinha. Né? E mais, de repente, o seu vizinho, ele tem uma sacada de alguma coisa que a gente não está pensando, porque a gente está pensando, nós estamos numa discussão muito macro, não é? De política não sei o quê, de relações assim, questões de étnico-raciais, daquilo. Você, mas o que é relação étnico-raciais? O que é isso, hein?
Entendeu? Que lei é essa 10.639? Que lei é essa? Não é para quem dizer, mas não é lei, mas por que não cumpre a lei? Não é? Então, assim, eu acho que até nesse ponto, a metodologia de algumas temáticas que nós temos que chegar, né, aonde mais se precisa. Aonde mais se precisa. Nós estamos falando de memória, história, desse direito. Será que as pessoas, né, do nosso povo, ela vai entender que esse é um espaço educativo, que é um espaço que traz todo um processo de ancestralidade, todo um processo que ele tem o direito de consumir isso? Quer ver uma coisa? Opa, caiu aqui. Quer ver uma coisa que eu acho que é interessante? Ih, acho que deu ruim aqui, hein? Pagou aí? Não, estamos ouvindo você. Vocês estão, mas eu acho que... Opa, peraí, deixa eu abrir aqui a tela. Tá chovendo, começou a chover bastante agora, pessoal. Uhum. E como é que abre a tela aqui? Abriu agora. Não, nós estamos te vendo. A gente vê você perfeitamente, a gente ouve bem também. Para mim deu um chabuzinho aqui. Deixa eu aproveitar essa pausa, Firmino, que você deu antes de você retomar o raciocínio. Só fazer uma atualização, né? A gente tem a 10.639 de 2003, que coloca obrigatório o ensino da história e da cultura africana e afro-brasileira no ensino fundamental e médio, né? Depois nós temos ali, em 2008, a 11.645, que institui a obrigatoriedade também do ensino e a história da cultura indígena. Que, né, que você estava dizendo, a dificuldade de acessar e tal, só para a gente poder, quem vai estar nos ouvindo, ter esses números bem marcados aí. Então, é interessante, não contar um caso, né? Não sou nascido e criado na Rocinha, mas eu moro há 30 e poucos anos, 31 ou 32, já por aí caminhando, e eu vim para a Rocinha para estudar num pré-vestibular para negros e carentes. Pré-vestibular para negros e carentes. Movimento de pré-vestibular para ingressar o maior número de pessoas negras, e aí o carente era aquele que era de tudo, né? E a pessoa negra é carente naquela condição de tudo, lá atrás. Mas por que eu vim parar na Rocinha para estudar? Porque esse movimento, quando ele sai da Bahia, do Pelourinho, de Salvador, da comunidade Chivibico, a partir de vários religiosos, que estavam lá também, do movimento negro, militante, foi para a Baixada com o Frei Davi, Baixada Fluminense, São João de Meriti, e o meu grupo de amigos que a gente compartilhavam, dividir despesa, a vida, conversar, brigar, discutir, todos trabalhadores, no máximo 2 salários mínimos, e a gente estava buscando retomar os estudos para ingressar na universidade. Isso em 93. Em 93. Não conseguimos ingressar no pré-vestibular que estava iniciando em São João de Meriti, porque a fila era imensa, a demanda era muito grande. Numa paróquia lá de São João de Meriti, onde o Frei Davi era pároco. Final das contas, nós disse, olha, não conseguimos, porque é um critério dos moradores da Baixada. Beleza, ótimo, concordo, é isso mesmo. Mas queria abrir uma na Rocinha, porque a irmã Rita, que era do movimento de jovens, ela foi coordenadora nacional, se não me engano, assessora coordenadora nacional do movimento de jovens trabalhadores, que fazia parte, fiz parte na época. Ela também estava nesse movimento dos pré-vestibulares, junto com o pastor da Igreja Metodista, pastor Melquias. Eu gosto de trazer essa junção, porque está falando de um católico e de um evangélico, metodista. O metodista da Rocinha abriu espaço para a gente iniciar o pré-vestibular. E nós estudávamos de finais de semana, sábado e domingo. Eu estudei 2 anos, sábado e domingo, não tinha final de semana. Mas o meu final de semana com a galera era da gente construir possibilidades. Aí tinha uma galera que era desempregada, professor desempregado, que ia dar aula voluntariamente,
E aí a gente se organizava financeiramente, fazendo festa, vendendo comida, ao mesmo tempo estudando e procurando um professor para dar conta. A gente vinha de movimentos sociais, de organização, mobilização. Final das contas, nesse processo todo, foi interessante o nome pré-vestibular para negros carentes na Rocinha, as pessoas torceram o nariz, porque não se achavam que eram nem negros e muito menos carentes. No entanto, que depois do grupo que construiu, ficou por 4 anos, mais ou menos, o grupo que entrou, agora é pré-vestibular comunitário da Rocinha. Então, e aí, isso tem a ver com o quê? Com o preconceito, com o racismo, de todo um quadro de uma realidade, que é interessante nesse sentido. E aí, dentro dessas parcerias que a gente estabeleceu aqui, tem uma coisa que é muito interessante. O diretor do CIEP atualmente, que foi reeleito, ele foi meu professor no pré-vestibular. Ele era professor de geografia no CIEP, e aí ele, não, quero dar uma aula de geografia. Aí depois ficou meu amigo, me levou para a plenária, para conferência, até porque ele queria que eu fosse fazer geografia de fato. E é o João Timbó. E aí, recentemente, acho que foi o primeiro mandato dele, falou: Firmino, o nosso projeto político-pedagógico é a favela da Rocinha, é a comunidade. Olha que maravilha. Então, assim, de mão beijada, olha, o projeto político-pedagógico é a realidade da favela. Então, vocês podem trabalhar a lei 10.609 e a 11.645. Então, assim, quando você percebe essa possibilidade, e aí eu estou sempre lá no processo de discussão. A gente mesmo, recentemente, vamos fazer uns encontros, um debate sobre direitos humanos. A questão da lei, com certeza, ela vai entrar. Esse direito, já que a escola ela tem essa abertura para um quadro de profissionais que são críticos, são pessoas com foco nessa formação crítica dos alunos, para um cidadão mais crítico, e que possa estar fazendo uma resistência, intervir no cotidiano, gente, é uma abertura fantástica. E aí é claro que isso também demanda o quê? Organização, demanda, eu falei assim, professor, a escola está com dificuldade de trabalhar a lei, como é que a gente pode construir um processo coletivo? O que a gente pode abordar? Aqui mesmo, em cima da lei. Os professores me falaram assim, você está trabalhando na questão da memória e história da Rocinha? Sim. Mas como é que você pode abordar a questão racial? Eu falei, é simples. Falar do apagamento que se tem, inclusive eu estou até escrevendo isso aqui agora, do apagamento que se tem da sociedade sobre a população originária nessa região e da população afrodescendente também, pelo que a arquitetura e o processo de urbanização que se deu da cidade, que é um processo higienista. Então, nesse sentido, e aí as pessoas ficam, não, mas como assim? Como não é, gente? Se já existia a população preta indígena aqui, que foi quase exterminada totalmente. Depois a população preta veio traga e permaneceu das diversas formas. Esses não têm direito a morar nessa localidade que virou hiper valorizada. E aí o museu tem esse propósito. Como é fazer com que quem mora nessas localidades entenda quem eram esses moradores. Vamos falar o português que chegou aqui, não dá, mas o português chegou quando? Ele já chegou com tudo pronto. Eu gosto de fazer essas provocações, que são provocações relacionadas ao processo da política, que foi criada para trazer os europeus para embranquecer cada vez mais o país. Será que o italiano sabia que era uma cana-de-açúcar, um pé de café? Eles herdaram tudo isso. E aí, eles sabiam, mas eles não sabiam como cuidar na nossa terra, eles não sabiam, já estava tudo plantado quando chegou, eles não sabiam como arar a nossa terra, cuidar do o nosso clima, o nosso tempo, quando que é o tempo de chuva, quando que é o tempo de...
Isso que não se sabe, e o pessoal não tem noção, né? Né? Mas também... aí, sim, aí você tem, se você perguntar quantos donos de engenho, de plantação de cana-de-café são pessoas negras indígenas que vocês conhecem. Então, assim, eu gosto sempre de trazer essa discussão para falar Agora, e se tivesse, iam ser acusados de serem coniventes, como a gente vê as pessoas pegando a história de África, dos modelos de escravidão que aconteciam, que de fato aconteciam, os modelos de escravidão entre as tribos africanas, né, entre os grupos étnicos africanos, que eram completamente diferentes dessa dinâmica capitalista portuguesa, europeia, mas que eles se apegam a isso para dizer, olha, vocês ficam falando de escravidão, mas os pretos também escravizavam outros negros. Mas essa é uma desculpa, né, que se coloca, porque tá querendo passar pano. Exatamente. Não existe... antes de você concluir, Firmino, para a gente ir indo para o final, se você tem atividade depois, eu queria trazer muito, né, eu acabei de ver aquele filme Pecadores, né, Sinners, que acabou de sair é um filme estadunidense, recomendo muito, assim, é do mesmo diretor do Pantera Negra, de outros filmes, assim, e lá ele traz muito a questão da ancestralidade nos Estados Unidos, né, tem todo um enredo lá mas ele fala muito da ancestralidade, da música, da espiritualidade. E aí eu queria que você tentasse trazer um link também sobre isso que a gente está tentando fazer com o museu, a espiritualidade, a ancestralidade, esse link com que a cultura, ou a música, a arte, a cultura pode trazer com isso tudo, e óbvio, né, não no sentido só místico, mas no sentido prático do museu, o que ele pode construir aí nessa ligação com as novas gerações, mas com as antigas também, que podem se encontrar lá, né? Então, é interessante, né? Desde o exato momento que nós estamos falando de memória e história, nós estamos falando de uma cultura. Né? E que cultura é essa desse povo? Nossa, acabei de fazer um relatório hoje de manhã cedo, né, a respeito dessa manifestação afro-brasileira, que ela é diversa, ela é diferente, ela é múltipla, ela não é uma coisa, ela é um conjunto de manifestações das diversas ordens que a gente não tem dimensão. Não é? Quer ver uma coisa simples? Nós estamos no mês, né? Acabou o mês da festa junina, e a festa junina, que tem características dos três povos, não é? E aí partindo particularmente de uma questão da culinária também, os povos originários, do povo preto e do europeu. Se você pegar as manifestações que acontecem, né, parece que é só o Nordeste que tem. Né? Parece que no Centro-Oeste não tem, no Sudeste não tem, no Sul não tem, mas tem. E todas elas estão em interligação com a cultura afro-brasileira. Das mais diversas formas das manifestações no mês de junho. Se você pegar, né, os outros meses fora, você vai ter também várias outras formas, outros modelos, outras formas de manifestações. Já visto o carnaval. Todo mundo acha que o carnaval que se apresenta para a gente, né, é o carnaval do Rio de Janeiro. É aquele estilo de carnaval sambódromo. Aí você vai para o interior de Minas, você tem uma infinidade de manifestações, você tem congada, você tem tambor de crioula, você tem muita coisa. Isso acontece cotidianamente em várias partes do nosso país. E a cultura afro-brasileira, ela está ali. Ela está mesclada, mas é o que sobressai, você pode perceber, tem toda uma questão que eu acho que tem a ver com a batida do coração, tem a ver com a percussão.
É tutum, 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 tutum. Ou é no pé, ou é numa maraca batendo, sem falar dos tambores diversos. E aí a gente perde muito isso quando a gente quer segmentar para uma única formato de manifestação, que é uma forma de quê? De você deter o domínio para você vender. E aí, o que acontece? Não consegue, porque é uma coisa muito diversa. A diversidade é essa riqueza que nós temos, e aí ela perpassa pela música. A música, então, nossa, né? E aí, não parece, mas tudo isso tem a ver com o quê? Com a ancestralidade. Nós estamos falando de memória, história, mas a nossa ancestralidade, né, foi que ajudou a resistir e fazer com que nós estejamos aqui buscando ainda resistir, fazer valer que nós temos esse direito dessas memórias e histórias, a qual muitos dos nossos, né, têm uma dificuldade de aceitar, entender em função, né, que você... E aí o museu cumpre um papel importante, que nós estamos no momento, ou você é ou você não é. Ou você é direita ou você é esquerda. Mas o que está por trás desse é ou não é? Na verdade, isso já bem não é de agora. Não é? A negação do outro. Só pode existir um sistema religioso que eu tenho que... O outro que professa religiões de matriz africana é tudo coisa do diabo. E olha que somos um país laico. Justamente. E aí o papel do museu, ao mesmo tempo, é de falar dessa ancestralidade, falar dessa religiosidade, falar desse direito que nós temos de nos manifestarmos das diversas formas que aí são nações, né? E aí vão trazer o candomblé, né? São diversas nações do candomblé, e aí o candomblé ele só existe nesse formato aqui no Brasil, porque na África é outra realidade, são cidades, são estados, são localidades lá que, né, têm os seus orixás. No nosso caso aqui, entendendo toda a conjuntura de 1400 e pouco para boa parte do mundo, fez com que surgissem outras formas dessas manifestações religiosas, não é, de acordo com a localidade. E aí nós temos a Umbanda, que é uma outra realidade. Né? Então, assim, não desconsiderando nada, né, nesse sentido, mas ela advém da onde? Ela vem de dois povos. Eu posso te falar uma bizarrice que eu encontrei em São Paulo uma vez, na Zona Sul de São Paulo? Eu não imagino. Candomblé evangélico. Desesperador. E olha, não estava sozinho, eu tenho testemunha, eu tenho essa foto, inclusive, da fachada em algum lugar. Existe um candomblé evangélico. Pessoal, eu vou ter que deixar vocês, porque eu achava que era 21 horas, mas não, já começou já. Não, eu acho que é isso, filho. Foi muito bom conversar com você. Mas depois a gente volta para ampliarmos. Só vou finalizar, então. Quero agradecer muito a sua presença aqui, muito obrigada pelo seu tempo, e é isso. Daqui para frente a gente vai ter uma série de entrevistas feitas pelo Firmino, ainda em tempo de pandemia, mas nessa busca de manutenção de memória e história das pessoas que fazem, de fato, a história negra acontecer na cidade do Rio de Janeiro. Obrigada, meu querido. Obrigada, Thais. E é isso, Obrigado gente. A vocês pela paciência, Thais, Eliane. Até breve. Axé. Tchau, tchau. Você ouviu Vozes da Diáspora, um projeto do Museu Afro Virtual do Rio. Este projeto conta com o apoio de Rio, Capital Mundial do Livro 2025, Cultura Viva, Oi Futuro, Ações Locais, Política Nacional Aldir Blanc PNAB.
Realização: GPUP, Prefeitura do Rio, Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Governo do Estado do Rio de Janeiro e Ministério da Cultura, Governo Federal, Brasil, União e Reconstrução. Visite nosso site museuafro.rio.br e até a próxima!